Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor Edemar Furman. Trabalho na IELB, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E tenho a alegria de fazer parte da equipe de colaboradores do programa Crescendo em Cristo, da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E nós estamos fazendo uma série de estudos bíblicos no Novo Testamento e estamos agora na época de estudarmos a primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João. E coube a minha honra, o verdadeiro privilégio e alegria de compartilhar com você um estudo no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, é o texto de nosso estudo bíblico de hoje. Que Deus abençoe a meditação, a reflexão de sua santa palavra no nosso coração e na nossa vida cristã. O capítulo 4 da primeira carta de João é bastante denso, tem informações bem substanciosas e faz uma ligação muito interessante com o Evangelho de João. O mesmo autor do quarto Evangelho, que também é o autor do livro de Apocalipse, também escreveu as cartas, a primeira, segunda e a terceira carta de João em nossa Bíblia. E então nós veremos a partir do capítulo 4 da primeira carta algo muito importante nessa ligação tão íntima entre a autoria do Evangelho e a autoria desta primeira carta, no assunto amor. Eu tenho certeza que você conhece talvez o versículo mais famoso da Bíblia. Há quem diga que é a Bíblia resumida num versículo, o famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo de João, capítulo 3, versículo 16, ele encontra um eco muito profundo no capítulo 4 da primeira carta do mesmo evangelista, do apóstolo João. Para que possamos ver, então, a profundidade e a riqueza deste texto, eu te convido a lermos, a fazermos uma leitura corrida dos versículos e depois, então, tirar algumas verdades bem específicas, alguns pontos bem interessantes desta leitura. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos usar para a nossa leitura a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Talvez a tradução mais coloquial que nós temos da nossa Sagrada Escritura. 1 João 4 diz assim: o Espírito de Deus e o Espírito do inimigo de Cristo. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo não os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem pertence a Deus não os ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade, com E maiúsculo, e o espírito do erro, com E minúsculo. Versículo 7 em diante, Deus é amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou,
Então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca, ninguém viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, então Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele o vive unido conosco é essa. Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem em seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Que Deus abençoe esta palavra em nossa vida e em nosso coração. A própria Bíblia, pelo menos nessa versão NTLH, ela traz uma divisão. Os versículos 1 e 6, ou até o 6, formam um bloco, e depois do 7 até o último, até o 21, formam o segundo grande bloco que fala sobre Deus é amor e o resultado desse amor na vida dos cristãos ou na vida da igreja. Portanto, fiquemos neste primeiro momento com os 6 primeiros versículos, o Espírito de Deus e o Espírito do inimigo de Cristo. Algumas palavras bem fortes de Jesus aqui, ou de Deus através do apóstolo João, mas especialmente da parte de Cristo, que fala sobre o Espírito Santo em, digamos assim, em contraposição ou em uma situação antagônica, contrária ao espírito do mundo. E isso é bem curioso no sentido de nós vermos que o autor da carta é João, o mesmo autor do Evangelho, de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora aqui o mesmo autor do Evangelho está colocando as coisas antagonicamente, ou seja, contrárias umas a outras. O amor de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, que cria em nós o amor, nos faz, por outro lado, detestar as coisas do mundo. Veja como é antagônico. Lá em João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo. Lá fala que Deus quer salvar toda a humanidade. Por isso ele enviou Jesus a este mundo. Mas aqueles que obstinadamente, teimosamente, não querem aceitar Jesus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, como seu salvador pessoal, esses continuam tendo o espírito do mundo, que é inimigo do Espírito Santo de Deus. E lá em João capítulo 3, quando há aquele encontro entre Jesus e Nicodemos, lá Jesus também fala do Espírito. Quando explica a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, Jesus usa o vento como uma comparação. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai, ninguém o vê, mas vê o resultado da ação do Espírito na vida dos filhos de Deus. E aqui, então, nós vemos um pouquinho disso de volta, esta mesma ideia, esta mesma argumentação que o evangelista João usa lá no Evangelho, aqui na sua carta também. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo se torna inimigo de Deus, inimigo da fé em Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, diz no versículo 3, quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. E é dessa forma que os cristãos, os crentes de todos os tempos e de todos os lugares, podem discernir os espíritos ou as mensagens, as pregações que andam por aí. E o cardápio religioso, infelizmente, está dos mais variados nos dias de hoje.
quase que em cada esquina um jeito diferente de falar da palavra de Deus. E há que se ter muito cuidado. Muitas pessoas são capazes de usar a Bíblia, a palavra de Deus, mas de maneira errada e levando muitos ao erro. Um exemplo bem claro, falar de Jesus como um modelo a ser seguido. Jesus veio nos mostrar o caminho que leva ao Pai. Não. Pode parecer correto, pode parecer bonito, gostoso aos ouvidos, mas está errado. Jesus não é um modelo a ser seguido. Jesus não mostrou o caminho, Jesus é o caminho. Jesus veio fazer por nós aquilo que ninguém mais poderia: morrer na cruz, mas deixar a cruz e a sepultura vazios para ser o nosso Salvador. Portanto, Jesus é um Salvador para ser crido e adorado, não um modelo a ser seguido. Ele não veio mostrar como é que se faz. Ele fez por nós. E isso então nos faz fazer diferenciações. Isso nos faz ver que Jesus é o Filho de Deus, verdadeiro homem, Salvador da humanidade. E aqui está a diferença. Aqueles que creem isso, que professam isso, têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que negam isso, por sua vez, têm o espírito do inimigo de Cristo, ou o espírito do mundo, com tudo aquilo que continua sendo inimigo de Deus. E aí vem a segunda parte do nosso texto, no versículos 7 em diante: Deus é amor. E aí é interessante que nós vemos a conceituação de Deus, se é que dá para falar dessa forma. Por mais de uma vez, o evangelista João, o apóstolo João, autor do evangelho e também dessa carta, nos fala que a essência de Deus é amar. Amar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, mas especialmente amar a humanidade, amar os seus filhos, os filhos de Deus, de um pai muito amoroso que trata com muito amor e carinho os seus filhos através da ação do seu Santo Espírito na vida dos filhos de Deus. E aí vem também uma série de colocações muito fortes, especialmente já no início, né? Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida, e vida eterna. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós, mandou o seu único Filho, diz o versículo 9. E depois, então, nessa sequência de argumentação, verso 10, o amor é isso: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. E mais adiante volta a falar no Espírito, versículo 13. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é essa: Ele nos deu o seu Espírito. Na primeira parte do texto, versículos 1 a 6, a diferenciação: o espírito do mundo e o Espírito de Deus, que nos faz ver que somos pecadores, que nos faz ver que Jesus é o Salvador, aquele que veio trazer perdão para a humanidade. E aqui, não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro, e nós temos a certeza disso no versículo 13, porque Ele nos deu o seu Espírito. O reformador Martinho Lutero, foi iluminado, com certeza, inspirado por Deus, quando explicou toda a teologia e especialmente o credo apostólico. A primeira parte do credo, o primeiro artigo, que fala de Deus Pai, a criação, a preservação do mundo. No segundo artigo, quem é Jesus e tudo que Ele fez por nós. Morreu, padeceu, foi sepultado, ressuscitou e assim sucessivamente. E na terceira parte do credo, que nos diz respeito agora especialmente aqui, falando do Espírito Santo de Deus, Lutero começa a explicação assim: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me conservou nesta verdadeira e única fé. E Lutero continua a explicação de uma forma muito sábia também, dizendo que isso que ele fez comigo, aquilo que o Espírito Santo fez em mim, a maneira como ele agiu na minha vida e no meu coração, fez comigo e com toda a cristandade na terra, unindo os filhos de Deus num só povo, numa só nação, numa só família, a Santa Igreja Cristã, ou
a comunhão dos santos. E aí entra então a sequência do nosso texto, versículo 13. A razão de podermos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e Ele unido conosco, pela fé em Jesus, foi que Ele nos deu o seu Espírito. E a sequência, então, também, que termina de uma maneira muito bonita essa argumentação, fala de que esse amor de Deus por mim me leva a amar as pessoas à minha volta. E aí, então, textos bastante fortes, bastante contundentes também. No versículo 11, então, foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Basta ter clara na mente, nas ideias, sem falar em fé, sem falar em coração, mas na mente. Quando nos damos conta do tamanho do amor de Deus por nós, capaz de entregar seu Filho a morrer vergonhosamente numa cruz, para nos perdoar e nos salvar, se nós nos damos conta disso, então o versículo 11 tem toda a razão. Nós também precisamos nos esforçar em amar as pessoas que estão à nossa volta. E aí, então, lá já no final do nosso texto, então, já nos versículos finais, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, e aí vem o versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Olha só, palavra forte de Deus aqui no verso 20. Se alguém diz, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar ao seu irmão a quem vê. É uma coisa lógica e correta. Vamos fazer rapidamente uma conta. Deus passa sede? Deus passa fome? Deus precisa de dinheiro para comprar remédio? Deus tem algum tipo de necessidade, por exemplo, desabafar? Deus entra em depressão? Não. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Agora, as pessoas que Deus ama, aqui no mundo, o nosso próximo, o nosso semelhante que está à nossa volta, têm necessidades, entram em depressão, precisam muitas vezes de ajuda financeira para comprar o remédio, sentem frio, fome e sede. Portanto, se Deus me amou e eu reconheço isso mesmo no plano das ideias, no plano mental, no conhecimento, mas isso vai mais longe, pelo Espírito Santo chega no meu coração, na minha fé. Portanto, se eu me dou conta disso, tanto em razão e fé, de que Deus me amou de uma maneira tão grande, tão profunda, esse amor de Deus vai me levar à ação em prol das pessoas que Deus ama. O próximo, as pessoas do mundo. E aí o versículo 20 tem todo sentido. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso? Porque como posso dizer que amo a Deus que eu não vejo e deixo de ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade à minha volta e eu estou vendo? Veja como é bonita a argumentação de João na fé colocada na prática. A fé, o amor colocados na prática de uma vida cristã, em prol das pessoas que estão à nossa volta. E aí tem ainda o último versículo, o versículo 21. O mandamento de Cristo, que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Tenho certeza que você já ouviu falar das tábuas dos mandamentos. A primeira tábua, o meu relacionamento com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu e Deus devemos temer e amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. Esta é a primeira tábua. E esta primeira tábua nos leva à segunda. Amar o próximo como a si mesmo, que começa com o quarto mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe, ou seja, os próximos mais próximos. Eu fui tão próximo da minha mãe que eu estive grudado literalmente a ela pelo cordão umbilical. Portanto, tudo começa em casa, amando, honrando, respeitando pai e mãe, e depois a gente sai de casa, a gente deixa as paredes da casa e vai conviver lá fora, no mundo. E aí então vem os mandamentos para o mundo: não furtar, não adulterar, não falar mal dos outros e assim sucessivamente. Amar a Deus em primeiro lugar me dá condições de amar o próximo em segundo lugar. Versículo 21 de 1 João, capítulo 4. Viu como este capítulo 4 da primeira carta de João é tão complexo, é tão bonito, cheio de conceitos importantes que vale a pena a gente conhecer bem? Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui neste breve estudo do capítulo 4 da primeira carta de João.
Fique nas demais programações da Rádio Cristo para Todos e desde já eu desejo a todos vocês um abençoado dia na presença de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.